Qual é a entidade clínica mais confundida com o transtorno bipolar? Transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico marcado por duas condições muito específicas. Existe um período que precisa ser atendido nas manifestações que vão se mostrar nesse transtorno, que pode ser a mania ou hipomania, e a mania na psiquiatria não quer dizer costume, como a gente está acostumado a ver alguém dizendo, você tem mania disso. Na psiquiatria, mania quer dizer euforia ou pelo menos humor muito elevado. E a hipomania é como se fossem os sintomas da mania, só que um pouco mais brandos e por um período menor. Já o transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno constitucional da personalidade. Aquelas pessoas já têm aquelas características. E o borderline, a característica dele é transitar entre um humor e outro muito rapidamente em um curto espaço de tempo. Logo, são pessoas que pelo período da manhã podem estar bem, no almoço está legal e no final da tarde estão bad. E o que diferencia o borderline de um transtorno bipolar é exatamente o tempo, assim como a história clínica que pode ser bem documentada no transtorno bipolar. O que é muito comum do transtorno bipolar é a presença da mania. A mania é o humor elevado, eufórico, por pelo menos 7 dias. Os indivíduos em episódios maníacos, eles têm uma autoestima elevada, diminuição na necessidade do sono, se tornam mais faladores, gastam mais do que podem e podem se envolver em atividades sexuais desprotegidas, ou pelo menos atividades que coloquem a vida deles em risco. Essas perturbações são suficientemente graves para provocar prejuízos funcionais e ocupacionais a esses indivíduos, e o que pode ser muito característico também do transtorno bipolar é a presença da hipomania. São sintomas de mania, só que um pouco mais leves e por um período de pelo menos 4 dias. Uma outra característica marcante do transtorno bipolar é que esses indivíduos vão ter o episódio maníaco ou hipomaníaco associado em seguida a um episódio depressivo. Esse episódio depressivo marcante no transtorno bipolar é o que nós chamamos de depressão bipolar, que tem tratamento diferente do transtorno depressivo maior. Logo, você percebeu que o transtorno bipolar tem um período marcante de mania e hipomania associado a um período do ano em que esses indivíduos estavam bem, depois abre um episódio maníaco ou hipomaníaco, depois um episódio depressivo. E apesar dessa transição de um humor eufórico para um humor depressivo, existe um espaço de tempo característico que distancia um do outro. É diferente do transtorno de personalidade borderline. Esses indivíduos eles podem sair de um humor elevado para um humor deprimido em um curto espaço de tempo ou até mesmo no mesmo dia. E por que esse vídeo é importante? Porque essas duas entidades clínicas elas são muito confundidas. Às vezes nós temos um indivíduo que tem o transtorno de personalidade borderline que é chamado de bipolar. Mas ele é chamado de bipolar simplesmente por transitar entre um polo e outro. Tem um período do dia que ele está para cima e tem outro período do dia que ele está para baixo. E o que vai mudar na nossa prática clínica quanto ao tratamento? O transtorno bipolar tem drogas específicas e tratamento e segmento bem claro. Já o transtorno de personalidade, assim como outros transtornos de personalidades, ele é um manejo mais delicado, uma vez que não existe droga específica para o transtorno de personalidade em si. Então nós não temos drogas psiquiátricas específicas para tratar aquele transtorno como nós temos para depressão, transtorno bipolar e assim por diante. O nosso tratamento principal envolve terapias, assim como nós também podemos tratar as comorbidades psiquiátricas relacionadas ao transtorno de personalidade em si, já que nós sabemos que esses indivíduos com borderline têm mais risco de desenvolverem transtornos depressivos, cometerem suicídio e também de ter comportamentos de autoagressão. O que é muito importante nós lembrarmos aqui é que esses indivíduos com borderline, dentro da história deles, eles mesmos ou os parentes deles vão documentar que esses indivíduos constantemente fazem ameaças ou pelo menos tentativas suicidas frequente, e que por às vezes essas tentativas ou pelo menos ameaças de suicídio serem frequentes, muitas pessoas acabam menosprezando, por achar que isso ali se configura como uma chantagem e já faz parte da personalidade deles. Logo é importante redobrar a atenção e sempre que possível orientar o cuidado multiprofissional com esses indivíduos. Eu reitero que esse vídeo não tem a intenção de fazer autodiagnóstico de transtorno bipolar ou borderline. E se você ou alguém conhecido tem essas características clínicas, eu oriento sempre procurar um profissional que saiba lhe ouvir, lhe orientar e conduzir o seu caso adequadamente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para tirar alguma dúvida ou pelo menos te informar sobre alguma coisa em relação a esses dois transtornos, comenta aqui embaixo o que você achou e comece a nos seguir para que você fique por dentro dos próximos vídeos que serão lançados.